Palavra de Deus aberta em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 17, nos diz: Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor vosso Deus será convosco. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Pai, nós estamos reunidos nesta noite, Senhor, com o propósito de ouvir a revelação do Teu Espírito Santo para as nossas vidas. Então, meu Deus, nós vos suplicamos, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração através desta palavra, que o Teu Espírito Santo possa se revelar nas nossas vidas de uma forma extraordinária, de uma forma poderosa, de uma forma miraculosa, Pai. Que diminua o homem e cresça o Teu poder em nosso meio nesta noite. Senhor, realiza milagres, opera nos corações, e a glória e o louvor nós sempre daremos a Ti. Nós sempre glorificaremos o Teu nome. Por favor, Senhor, realiza o Teu milagre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, nesta noite nós vamos meditar sobre algumas situações da nossa vida. Situações do nosso dia a dia, situações que nós vivemos, situações conflitantes. Afinal de contas, nós temos momentos difíceis, nós temos situações desagradáveis, nós temos momentos na nossa vida em que não vemos uma saída, em que não vemos uma solução. Parece que tudo está trancado no nosso caminho, todas as portas estão fechadas, o mundo se levantou contra nós e nós nos encontramos em um momento de profunda dor. Não que nunca tenhamos sido alertados sobre isso, nós já fomos alertados sobre esta situação. O Senhor Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas seja uma pessoa animada, tenha bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Existem momentos em que nós estamos pensando em parar, pensando em desistir, achando que não vamos conseguir, achando que a vitória não está nas nossas mãos, achando que tudo vai dar errado, todas as coisas vão ser destruídas, os nossos projetos nunca vão chegar ao final e nós não seremos vencedores. E o Espírito Santo, nesta noite, através do textuário que nós acabamos de ler, ele vai nos revelar as condições para nós recebermos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Queridos, o capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, ele nos traz a história do rei Josafá. A Bíblia Sagrada diz que Josafá era rei sobre Israel e sobre Judá. E diz a palavra de Deus que Josafá, enquanto ele reinava, os seus inimigos, os seus adversários, o povo moabita e o povo amonita, eles se prepararam para lutar e para destruir e para matar o povo de Israel e de Judá, para destruir o povo de Deus. Eles se reuniram e, como não bastasse os filhos de Moabe e os filhos de Amon se reunirem, eles também foram em busca dos povos que moravam nas montanhas de Seir, e eles se reuniram e eles se prepararam para destruir o povo de Israel. Amados, muitas vezes na nossa vida nós sabemos que as coisas elas estão difíceis, e quanto mais difíceis estão as coisas, mais parece que o inimigo se levanta para nos fechar, para nos destruir. As pessoas se levantam de todos os lados e parece que nós não vamos conseguir vencer a batalha. E era esta a situação do povo de Deus. A Bíblia Sagrada diz no versículo de número 2
que vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Amados, o inimigo estava perto. Existia uma ameaça real de destruição, existia uma ameaça real de morte, existia uma ameaça real de derrota e de destruição. E aquela terra onde estava aquele povo era uma terra onde as pessoas haviam naquele lugar recebido uma herança de Deus. Aquelas pessoas haviam recebido uma herança do Pai. Quem é que é herdeiro das promessas de Deus? Levante a sua mão para o céu e diga graças a Deus. Irmão, quem é herdeiro de Deus tem que tomar atitudes mediante a ameaça do inimigo. Quem é herdeiro das promessas de Deus não pode ficar calado quando o inimigo se levanta. Quem é herdeiro das promessas de Deus, ele crê nas promessas de Deus e na palavra de Deus, e na palavra de Deus ele busca alicerce para receber a vitória sobre a sua vida. A Bíblia Sagrada diz no versículo de número 3, que Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. Amado, quando você teme as coisas que estão para acontecer, quando você teme os problemas que vêm sobre a sua vida, quando você teme as armadilhas que o inimigo coloca no seu caminho, quando você teme a situação ou o dia de amanhã, nós não devemos temer. Mas quando você teme essas coisas, assim como Josafá temeu, ele se colocou a buscar ao Senhor. A melhor forma de ter vitória quando existe uma constante ameaça sobre a nossa vida é nós estarmos na presença de Deus. A melhor forma de recebermos a bênção do Pai é nos colocar na presença do Senhor e fazer exatamente aquilo que você veio fazer neste lugar, nessa noite: buscar a presença do Senhor, buscar a face do Senhor, buscar o Espírito de Deus sobre a sua vida. Mas ele não ficou somente na oração, na súplica e na petição. Ele também apregou um jejum. Ele se colocou em sacrifício diante de Deus. O jejum nada mais é que matar a carne para deixar sobressair o espírito. Quando você coloca a carne por terra, o espírito se sobressai. E quando você está em espírito, você começa a entender as coisas de Deus. Quando falamos em jejum, muitas pessoas até mesmo já esqueceram do que é um jejum. Não sabem o que é crucificar a carne, não sabem o que é sacrificar a carne. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a vitória contra Satanás, ela só vem através da oração e jejum. Quer vitória, comece a orar, jejuar, buscar a presença do Senhor, e você vai se encher do Espírito Santo. E embora pareça que as lutas, elas comecem a se levantar cada vez mais, você vai receber sim a vitória de Deus sobre a sua vida. E na oração Josafá começou a lembrar a Deus, dizendo: Senhor, o que eu tenho é promessa, o que eu tenho é aquilo que o Senhor nos prometeu. Foi o Senhor que prometeu ao povo de Israel que entregaria essa terra por posse. Como pois o inimigo pode se levantar? Como pois o inimigo pode fazer um exército? Como pois o inimigo pode fazer aliança contra os nossos adversários para vir tomar de nós a promessa que tu declaraste sobre a nossa vida? Quando você tem uma promessa de Deus, você tem a certeza de que aquilo que Deus te dá, o inimigo em hipótese alguma pode tirar. E se houver uma ameaça do inimigo sobre a sua vida, querendo tirar de você a promessa de Deus, então na sua oração, lembre Deus: Senhor, eu não posso aceitar essa afronta. O Senhor me deu e Satanás não vai conseguir tirar de maneira alguma. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que quando Josafá terminou a oração juntamente com todo o povo de Israel e o povo de Judá, se levantou um profeta. Versículo de número 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, o salmista. Escrevia salmos com Davi. E o versículo 15 diz assim:
E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e a vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Há muitas pessoas que estão dizendo: essa luta eu não vou conseguir vencer. Há muitas pessoas que dizem: essa tempestade eu não conseguirei passar por ela. Há muitas pessoas que dizem no seu coração: não existe saída, não há escapatória. O momento que eu vivo em minha vida é um momento de sofrimento e de dor, e para isso não existe solução. Deixe eu vos lembrar desta noite as palavras do profeta: essa luta não é sua, essa luta é de Deus. Se você lutar esta batalha com suas próprias armas, se você enfrentar esta guerra com as suas próprias mãos, se você enfrentar essa peleja com aquilo que você tem, você não vencerá. Você somente vencerá se Deus lutar por você. Louvado seja o nome do Senhor. E disse mais o profeta: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor vosso Deus será convosco. Irmão, é só marchar. O inimigo está te afrontando, vai para cima dele. Levanta a bandeira da vitória na sua mão e diga: eu sou o filho de Deus. Diga: eu sou herdeiro das promessas de Deus. Diga: Deus está comigo, o Senhor está comigo. Essa luta eu não vou ter que enfrentar o inimigo. Nessa luta Deus vai à minha frente e vai derrotar o inimigo. Ele vai colocar por terra todos aqueles que se levantam contra a minha vida. Amado, você é separado, você é escolhido por Deus. E quando você se prepara para uma batalha, você não se prepara sozinho. Deus vai à frente e faz de você um vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Literalmente falando, existia um grande exército. Existiam 3 povos: os amonitas, os moabitas e os povos da montanha de Seir. Eles tinham um grande exército e eles vinham para destruir o povo de Deus. E o profeta se levantou e disse: vocês não precisam lutar, porque quem vai lutar por vocês é Deus. Vocês não vão desembainhar a espada, vocês não vão levantar o escudo, ninguém vai morrer, ninguém vai sofrer. Vocês receberão a vitória de Deus sem ter que entrar nesta batalha. E é isso que Deus tem a falar nesta noite a todos nós que aqui estamos. Existem batalhas que nós não temos que lutar. É bem verdade que vivemos num mundo em que temos que trabalhar, temos que nos esforçar, temos que fazer a nossa parte, mas existem momentos em que as portas estão fechadas, em que tudo está trancado, em que nós nos vemos numa situação difícil, e é nesta hora que Deus luta por nós e vence a batalha e derruba o nosso inimigo e entrega nas nossas mãos a grande vitória que necessitamos receber. Quantos creem nesta verdade? Levante a mão para o céu e digam graças a Deus. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Diga para o seu irmão: Deus tem prazer em te abençoar, irmão. Aleluia. Agora, para receber a vitória, alguns passos foram tomados.
O versículo de número 18 diz que quando Josafá recebeu a profecia, ele disse, a Bíblia diz assim: então Josafá se prostrou com seu rosto em terra. Ele se prostrou. O rei se curvou. O rei dobrou os seus joelhos. Amados, hoje em dia o profeta entrega a profecia, entra por aqui, sai por aqui, e ninguém acredita no profeta de Deus. Irmão, se você quer receber a vitória, eu quero dizer uma coisa para você. Deus nos colocou em níveis espirituais, níveis de autoridade espiritual. Lá na sala de aula, a autoridade espiritual é o professor. Aqui dentro da igreja existem os pastores. E se Deus colocou níveis de autoridade espiritual, quando o profeta diz Deus vai te dar vitória, você se prostra diante de Deus e toma posse da bênção do Senhor sobre a sua vida, porque está sendo declarada uma palavra de vitória sobre a sua vida. Foi isso que Josafá fez, e diz a Bíblia, versículo 18, ele se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, moradores de Jerusalém, se lançaram perante ao Senhor, adorando o Senhor. Imagine, irmãos, o rei se humilhou, o rei se curvou diante da autoridade de Deus, e a humildade é uma das chaves para a sua vitória. Louvado seja Deus. Abra por favor a Bíblia em Provérbios capítulo 16, versículo de número 19. Louvado seja Deus. Provérbios 16, versículo 19. A humildade é a chave da vitória. A palavra humildade é uma palavra derivada da palavra humilhar-se. Humilhar-se significa diminuir-se. Ser humilde significa ser pequeno aos seus próprios olhos. Há muita gente que é arrogante, irmãos. E a Bíblia diz que a soberba é o princípio da derrota, é o princípio da queda do homem. A soberba faz com que o homem diminua. Há pessoas que são inchadas, soberbas, não se curvam diante de Deus, não se curvam diante da palavra de Deus, não se curvam diante do Espírito de Deus. Mas a humildade, aquele que diminui, aquele que se coloca na posição de servo, aquele que se curva diante de Deus, este sim é vencedor. Diz a Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo de número 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. A vitória está na humilhação. A vitória está em diminuir-se diante de Deus. Muitas vezes você está na casa do Senhor, você quer receber uma bênção, você quer receber uma vitória, mas da sua boca só saem palavras como: estou sendo perseguido, estou sendo caluniado, estou sendo pisado, estão falando de mim. E você levanta o nariz: em mim ninguém toca, de mim ninguém fala, em mim ninguém mexe, não existe saída. E você não consegue receber a vitória que você quer. Mas quando você diminui, quando você se curva, quando você ora a Deus, quando você coloca-se numa posição humilde, aquele que se humilha, a Bíblia Sagrada diz Jesus falando: Deus o exaltará. A vitória daqueles que são humildes diante de Deus. Abra a Bíblia Sagrada em Provérbios capítulo 22, versículo de número 4. Louvado seja Deus. Quero falar um pouco mais sobre humildade. Em Provérbios 22, 4 diz a Bíblia: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Existe uma recompensa para quem é humilde. Existe uma recompensa, existe uma riqueza, existe um tesouro, existe uma vitória para aquele que diminui diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quer receber vitória? Se humilhe na presença de Deus nessa noite. Se curve diante das palavras do Espírito Santo, e não haverá exército que se levante contra a sua vida, e não haverá guerreiros que venham contra ti, porque o Senhor vosso Deus lutará por vós. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 29, 23. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 29, 23 diz:
A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O Espírito Santo manda dizer: ah, filho meu, ainda não percebeste que quero te levantar? Mas para mim te levantar e te exaltar, tu terá que diminuir, amado meu, e eu te exaltarei por sobre as nações da terra. Receba a palavra de Deus sobre a sua vida nessa noite. Deus quer lutar por você, mas para Ele lutar por você, você tem que diminuir a ponto de reconhecer que só Deus pode fazer você vencer essa batalha. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Por favor, abra a Bíblia Sagrada em Isaías capítulo 57, versículo de número 15. Aleluia, glória a Deus. Profeta messiânico, Isaías, capítulo de número 57, 57 aliás, 57, versículo de número 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Aleluia. Profetize na vida do seu irmão e diga para ele: a chave da tua vitória é a humilhação. Em outras palavras, diga para ele: irmão, seja humilde. Deus já está mexendo lá na intimidade. Havia um exército, havia uma batalha a ser ganha, havia uma luta a ser ganha. Deus levanta um profeta. O profeta olha para o povo e diz assim: olha, nessa luta vocês não vão lutar, quem vai lutar é Deus. E aí o rei se joga de joelhos no chão, o povo se joga de joelhos no chão, e eles se humilham na presença do Senhor. Quer receber vitória? Se humilhe diante de Deus, e Ele vai lutar a sua luta, Ele vai comprar a sua briga, Ele vai envergonhar os seus inimigos, e Ele te exaltará sobre as nações da terra. Ele teve reverência à palavra de Deus. O que é ter reverência à palavra de Deus? Para compreender, abra por favor em Salmos capítulo 33, versículo 8. Para receber a vitória, você tem que ter reverência à palavra do Senhor, à presença do Senhor. 33, 8 do livro de Salmos. Oh glória! Reverência, irmãos. Reverência a Deus. Talvez você não tenha se apercebido nessa noite. Talvez você esteja aqui achando que esse é única e exclusivamente um encontro social. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: os olhos do Senhor estão dentro desta casa. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus está aqui. Onde estiverem dois ou mais reunidos falando em nome do Senhor, ali Ele estará. E os olhos do Senhor não são como os meus olhos, que veem você na beleza que você possui. Os olhos do Senhor olham para dentro do seu coração. E Deus não está simplesmente aqui por um mero acaso ou um encontro social. Ele está presente sim aqui nesse lugar, olhando para dentro do seu coração e buscando dentro do seu coração a reverência necessária à sua presença, porque existe uma batalha que você vai vencer, e nessa batalha você não vai fazer nada, porque Deus quer lutar por você, mas para isso tu terá que ter reverência à sua presença, a Ele que está neste lugar, nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 33, 8 diz assim: tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo.
Oh, glória! Quando o profeta veio e disse: olha, essa luta não é sua, essa luta Deus lutará por vós. Ele primeiramente foi humilde e se rendeu diante da face de Deus, e ali ele reverenciou em temor o Senhor. O segredo da sabedoria é temer a Deus. Teme ao Senhor e faz o bem, e Deus te dará vitória sobre todas as coisas por sobre a face da terra. Tema ao Senhor, tenha temor no seu coração, se coloque diante de Deus. Quando você vier à igreja, venha e tenha toda a reverência a Deus, se curve diante do Senhor, se esforce. Muitas vezes o inimigo quer roubar a nossa atenção, quer tirar Deus do foco. Muitas vezes estamos ali adorando a Deus, e o inimigo tenta nos afastar da presença do Senhor, tenta desviar do louvor. Muitas vezes a palavra está sendo ministrada, e nós ignoramos a ministração da palavra de Deus. Mas saiba você de uma coisa: esta palavra não é minha, e estas palavras não são um discurso da sabedoria do homem, mas estas palavras, eu creio que elas procedem da boca de Deus, e se elas passam por minha vida nessa noite, é porque Deus tem uma batalha para lutar, uma batalha que não é dele, e é sua, e nesta batalha, Ele quer te fazer vencedor. Por isso a Ele seja dada toda a reverência nessa noite. Louvado seja Deus. Salmo 89, versículo 7. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus nesta noite olha para dentro de você. O Espírito Santo olha dentro de você e Ele quer encontrar dentro de você toda a reverência nessa noite, porque se haver reverência, haverá adoração, e se haver adoração, quando a adoração acontecer, o poder de Deus será derramado, o Espírito Santo será derramado, e há pessoas que ficarão embriagadas pelo poder de Deus, porque aonde há reverência, a unção de Deus, ela vem com força e com poder, e o poder de Deus se revela de uma forma extraordinária, para todos aqueles que nele creem. Salmo 89, 7 diz assim: Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos, e grandemente reverenciado por todos o que o cercam. Foi isso que Josafá fez. Ele reverenciou a Deus. Nós não reverenciamos a ninguém. Nós não adoramos os jogadores de futebol, nós não adoramos os ídolos de rock and roll, nós não adoramos as imagens de escultura, nós não adoramos os príncipes deste mundo, as pessoas, os intelectuais desse mundo, mas nós adoramos somente a Deus, e é isso que nós viemos fazer aqui nessa noite. Nós viemos aqui reverenciar a presença do Todo-Poderoso, e quando reverenciamos a presença de Deus, Ele manifesta o seu poder, Ele derrama a sua unção, Ele derrama a sua glória, e o inimigo tem que bater em retirada, porque a vitória é dos humildes que reverenciam a Deus. Glórias a Deus. Vamos voltar a 2 Crônicas. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, no versículo de número 19, do capítulo de número 20, que nós acabamos de ler. Isso, irmãos, é Bíblia, né? Bíblia para cá, Bíblia para lá. Tem que ler a Bíblia, irmãos. Tem que ter habilidade aqui nas Escrituras Sagradas. Você que não tem habilidade, não fica triste não. Vai buscando essa habilidade, vai buscando esse conhecimento, porque quando você tiver habilidade para manusear a Bíblia Sagrada e tiver conhecimento dela e aplicar ela sobre a sua vida, você vai marchar e esmagar a cabeça de Satanás, porque o Espírito de Deus se revela através da sua palavra. Muitos gostam de receber profecias em particular no seu ouvido, mas eu vos digo, a verdadeira profecia é esta palavra, a palavra que sai da boca de Deus. Capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, versículo 19.
E levantaram-se os levitas, filhos dos coatitas, e os filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor desde Israel, com voz muito alta. Irmãos, eles receberam uma profecia, caíram de joelhos e tomaram posse da bênção. E nós muitas vezes temos dúvida do que Deus pode fazer. Nós ouvimos que Deus pode fazer, que Deus vai nos dar vitória, que Deus vai nos transformar, que Deus vai modificar a nossa vida, que nós seremos prósperos, que seremos curados das nossas enfermidades. E aí começamos a questionar a Deus, a duvidar de Deus. Mas quando eles receberam a profecia, embora a profecia parecesse não se realizar, embora o exército inimigo fosse um exército muito grande, embora eles estivessem reunidos para derrotar o povo de Deus, eles tomaram posse da vitória, se humilharam diante do Senhor, adoraram o Senhor, e aí reuniram o conjunto de louvores, e diz a Bíblia Sagrada que eles começaram a louvar a Deus em alta voz. Eu ainda não escutei a sua voz nessa noite. Deus está pronto para dar a vitória, mas Ele quer ouvir o glória a Deus e aleluia. Há pessoas que têm medo de ser chamados de loucos. Há pessoas que não entendem, dizem assim: por que eu tenho que glorificar o Senhor nessa noite? Por que eu tenho que exaltar o Senhor nessa noite? Meu irmão, você tem que exaltar o Senhor, porque Ele está presente aqui nesse lugar. E essa chama que arde, que queima, que enche o teu coração de fé e de alegria, não é um discurso persuasivo de palavras da sabedoria do homem, mas é fogo que desce do céu sobre a sua vida. Adore o Senhor nessa noite, em alta voz. Aleluia. Diz a Bíblia no versículo 20: e pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: o rei se levanta no meio do povo, do exército que está indo agora para a luta. O rei se levanta e diz: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se quer receber vitória, tenha fé. Olhe para o seu irmão e diga assim: para receber a vitória você precisa ter fé. Crede no Senhor. Crede no Senhor, acredite. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus 11: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você está esperando? Ah, mas eu não vi minha vitória, eu não vi minha cura. Mas você está esperando e acredita que um dia ela vai chegar, então você vai receber. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Você tem certeza que a sua vida vai mudar? Você tem certeza que você vai ser curado? Você tem certeza que Deus te exaltará? Você tem certeza que você vai sair dessa situação? Se você não tem certeza, você não tem fé. Mas se você acredita em Deus, você vai ter vitória. Aleluia. Você não precisa ter medo do problema. Você não precisa ter medo da cara feia de Satanás. Você não precisa ter medo das situações conflitantes e difíceis que você tem enfrentado. Você não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Creia no Senhor e estará seguro. Creia nos seus profetas e os seus caminhos prosperarão. Deus quer te dar vitória, amado. Deus quer fazer você prosperar, mas Ele busca dentro do teu coração a certeza de que esta palavra vai se cumprir sobre a sua vida, que a luta que você está enfrentando, você não vai ter que lutar, porque Deus estará lutando por você.
Deus busca essa certeza no seu coração, para que nesta noite você possa se levantar e glorificar e exaltar ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus nesta noite busca dentro de você um elemento chamado fé, a convicção. Eu não duvido, Senhor. Eu não duvido que tu podes fazer isso impossível. Eu não duvido que essa enfermidade que eu carrego há tantos anos, ela pode desaparecer aqui nessa noite. Eu não duvido, Senhor, que aqueles que se levantam contra mim, um a um perecerão, e o Senhor me dará vitória. 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Eu não duvido, Senhor, que o Senhor está presente aqui nesse lugar, que o Senhor conhece o meu pensamento, que o Senhor olha para dentro do meu coração, e que o Senhor me dará a vitória sobre a minha vida. Eu tenho a certeza, Senhor, de que as palavras que são proferidas dentro deste santo lugar, elas falam da minha vitória. E nesta noite eu saio daqui levando para o meu lar a bênção que eu vim buscar. Eu não duvido que o viciado em crack consegue sair do crack. Eu não duvido que o alcoólatra deixa a bebida e se transforma num homem de Deus. Eu não duvido, eu tendo sido uma pessoa desprovida de todos os recursos financeiros em toda a minha vida, que o Senhor me tire do monturo e colocará-me, assentar-me entre os príncipes do teu povo. Eu não duvido, Senhor. Foi isso que Josafá fez. Eu acredito na palavra. Podem vir os amonitas, podem vir os moabitas, podem vir os soldados dos filhos das montanhas de Seir. Eu não vou levantar a espada, porque Deus derrotará os inimigos e me fará um vencedor. Mas não foi somente a fé. Veja bem, meus amados. A Bíblia diz, versículo 21. E aconselhou-se com o povo. Josafá foi e perguntou para o povo. E ordenou aos cantores para o Senhor. Que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. Louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus, todos os povos da terra. Louvai ao Senhor com voz de triunfo. Adorai a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua boca e louve ao Senhor nessa noite. Louve ao Senhor, porque quando você louva a Deus, você esmiuça a cabeça do diabo. Josafá colocou louvor na frente do exército e disse: vão cantando, mas vão cantando com voz de triunfo, porque o inimigo vai cair por terra e nós venceremos esta batalha. Está sofrendo, irmão? Louve a Deus. Está sofrendo, irmãos? Não fique reclamando, choramingando, cabeça baixa, chorando o tempo todo e dizendo: eu não vou conseguir, eu não vou vencer. Está sofrendo, irmão? Não fique padecendo, chorando migalhas, se arrastando, rastejando. Irmão, quando você está sofrendo, é momento de você crer que Deus vai mudar essa situação e abrir a sua boca e louvar o nome do Senhor e exaltar o nome do Senhor, porque sua misericórdia é infinita. Deus tem a bênção para te dar. Aleluia. E é louvando em meio à prova, é louvando no meio da guerra, é louvando no meio da batalha, e crendo que Deus fará o milagre, que Ele irá te honrar e te dará vitória sobre os teus inimigos. Aleluia. Só que tem um porém. Antes de Josafá colocar o exército, o povo já estava louvando na frente do exército.
Assim é o povo de Deus. É o povo que adora o Senhor, louva o Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia, é isso que vai nos dar a vitória nessa noite. Olhe para o seu irmão e diga assim: ainda que haja tempestade e nós estejamos dentro do mar, Deus nos dará a vitória. Diga para ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25 e 26 para a nossa meditação. Oh, glória a Deus. Estou sentindo o cheiro da vitória aqui nessa noite. Estou sentindo o cheiro da bênção. Esse povo, ele está entrando no clima. Esse povo está entrando no clima da vitória. Há pessoas que chegaram cabisbaixas, encurvadas, achando que iam sair daqui da maneira que vieram. Mas eu quero vos dizer uma coisa: nesta noite você vai sair daqui com a cabeça erguida, marchando e glorificando o nome do Senhor, porque Deus tem uma vitória a derramar na sua vida. Veja a situação desses homens. 25 e 26 estavam presos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas, e foram soltas as prisões de todos. É no momento em que você adora a Deus, é no momento em que você louva a Deus, é no momento em que você glorifica a Deus, é no momento em que você coloca-se na presença do Senhor, é no momento em que você entoa cânticos de louvor a Deus, mesmo estando dentro da prisão, que vem um grande terremoto do céu, e esse terremoto, ele abala os alicerces da casa, e as algemas se rompem, as correntes se quebram, e o poder de Deus se manifesta na tua vida. Este é o segredo da sua vitória: a fé, a certeza, a oração, a consagração, o jejum, o conhecimento da palavra de Deus, a confiança no profeta do Senhor, a confiança em Deus, e o louvor, a reverência, a adoração e a humilhação diante de Deus. É isso que te dará a vitória. Quantos creem no poder de Deus? Levante a sua mão e digam graças a Deus. Olha bem, meus amados, a Bíblia Sagrada diz, segundo Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 22. Aleluia. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e os exterminar. E acabando com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Começaram a brigar entre si, irmãos. Começaram a lutar um contra o outro. Os moabitas e os amonitas começaram a guerrear contra os povos da montanha de Seir, e depois contra eles mesmos. E quando Judá, os filhos de Deus, chegaram ao local,
todos eles estavam mortos no chão. Porque quando Deus diz que a luta é sua, a luta é de Deus, e o homem não precisa colocar a mão. Levante a sua mão para o céu e diga: Senhor, eu entrego em tuas mãos essa batalha. E diz a Bíblia que o povo de Israel começou a colher os despojos. O inimigo estava morto e o povo de Israel começou a recolher os despojos. E levaram 3 dias para recolher os despojos, porque a vitória era grande, porque a vitória era extraordinária, porque a vitória era maravilhosa, porque Deus havia concedido. Quando Deus concede a bênção, Ele concede a bênção com abundância, Ele concede a bênção, e de sobremaneira você é vitorioso e vencedor. Diz mais a palavra de Deus, versículo 27, 28, capítulo 20, 2 Crônicas 27, 28. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas, para a casa do Senhor. Um homem que segue os passos que foram ditados aqui nesta noite, mostrados pela palavra de Deus e revelados pelo Espírito Santo, ele tem alegria. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Deus quer enxugar dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais gemido, não haverá mais angústia. O inimigo vai cair por terra, a ameaça vai desaparecer, a enfermidade vai sumir, e você vai entrar na casa do Senhor, cantando, louvando e adorando a Deus, porque o Senhor vosso Deus lhe dará vitória. Versículo 30 para concluir. Glória a Deus. E o reino de Josafá ficou quieto, seu Deus lhe deu repouso em redor. Acabou o problema, irmão. Chegou o momento da paz e da vitória. Assim diz expressamente o Espírito de Deus: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Deus manda esta palavra nesta noite, porque há pessoas que se sentem cercados, agredidos. Há pessoas que olham para todos os lados e não veem saídas. Deus quer te fazer um reverente adorador, um homem de jejum e de oração. Deus quer que você confie nele, deposite nele a sua fé e acredite na palavra desta profecia. Então ele fará alegrar o seu coração. Essa luta não é sua, diz o Espírito de Deus. Essa luta, ela pertence ao Senhor. E se nesta noite o teu coração estiver propenso a receber esta palavra e aplicá-la sobre a sua vida, o Senhor vosso Deus lhe dará vitória, e a bênção do Senhor virá sobre você agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu tomo posse da minha vitória.